Então, sejam bem-vindos à aula 5 de Iniciação Científica. Essa aula de hoje, nós vamos corrigir a tarefinha que a professora Gabriela passou na aula passada, certo? Vocês lembram da tarefinha da tia Gabriela, que a tia Gabriela passou? Está inserido na lista 3. Então, olha aqui o que a tia Lugênia vai fazer. Primeiro, nós vamos fazer a correção. E se nós terminarmos a correção hoje, a professora Lugênia vai falar de um tema muito legal, que tem a ver com essa imagem que a professora Lugênia colocou aqui atrás. É sobre sustentabilidade. E agora é a fase em que vocês vão escolher o tema para ser trabalhado em iniciação científica, ou seja, o nosso projeto EBA é o nosso projeto que é muito interessante e está relacionado com a sustentabilidade. Então, primeiro a tia Lugênia vai compartilhar aqui o arquivo com vocês. Eu quero a participação de vocês, tá bom? Que vocês possam participar ativamente da aula. Então, a tia Lugênia novamente colocou essa imagem, né, que representa, né, iniciação científica, ou seja, pesquisa é um trabalho científico. Vocês aprenderam nas aulas anteriores qual que é o processo para fazer um artigo científico, para fazer um projeto científico. Ou seja, fazer um projeto científico, né, é uma pesquisa científica. Isso mesmo. Então, vocês aprenderam o que é um levantamento de hipótese. Vocês lembram? Na aula passada? O que é um método científico? Sim ou não? São procedimentos, né? Ou seja, procedimentos em que o cientista ele vai seguir para fazer um levantamento de dados, né? Vai fazer experimentos, ou seja, é uma pesquisa científica. Então, vamos corrigir essa atividade. Então, quem pode fazer a leitura da questão número 1? Eliezer? Número 1. Alguém quer participar? Ele está com vergonha, Eliezer? Eu não vou nem cavar, acabei. Então, a tia Lugênia vai fazer a leitura. Quem quiser participar, fique à vontade. Número 1, o que você entende por método científico? Né? Ele pode ser definido por um conjunto de procedimentos por meio dos quais, né, o cientista consegue propor um conjunto de explicações para fenômenos, constituição de materiais. Sim. Eu tenho que sair aqui porque minha internet está ruim, aí agora eu volto, tá bom? Certinho, a tia Lugênia vai deixar a sala aberta para você entrar, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Então, o método científico, vocês viram que é onde o cientista ele vai tentar explicar os fenômenos, né? Os fenômenos relacionados com a pesquisa. Então, para o cientista, para a pessoa que vai fazer um artigo, um trabalho científico, então ele vai fazer um levantamento de dados, levantamento de hipóteses, ele vai criar perguntas e tentar respondê-las ao longo desse processo, ao longo aí da construção do seu trabalho. Então, é através da Constituição que ele vai provar, através de citação, né, referências bibliográficas. Agora, número 2, para iniciar o projeto científico, por que é necessário fazer o levantamento de hipóteses? Pessoal, quando vocês forem fazer o levantamento de hipóteses para fazer o trabalho de vocês têm que entender que o pesquisador, ele vai fazer o quê? Levantamento de hipóteses, pesquisa, ou seja, perguntas, né? Através dessas perguntas, desses levantamentos de hipóteses, vocês vão tentar responder essas perguntas. Sim, Pedro. Eu já tive essa atividade aí. Você já fez? Não, eu tô perguntando se eu já tive essa atividade. Você já teve com a tia Gabriela na aula passada. Está na lista 3. Ela foi impressa e entregue para vocês. A atividade da lista 3 de iniciação científica. Certo? Então, vamos lá. Então, essa é a fase em que o pesquisador, no caso vocês, vão fazer o levantamento de hipóteses, ou seja, perguntas sobre o tema e vão responder de forma
assim, de acordo com as referências bibliográficas, né, sempre pautadas no conhecimento prévio, sempre mostrando a referência de onde você retirou. Então, a elaboração das hipóteses, né, deve ser feita com muita cautela, vocês devem ter muita atenção quando for elaborar uma pergunta e quando for responder. E tem a fase também do experimento, né, onde vocês vão fazer aí experimentos, ou seja, que é o ponto de partida da experimentação. Número 3. Agora nós vamos falar sobre a fase, né, sobre o processo de experimentação. Que, pessoal, se vocês não tiverem recebido essa lista, não tem problema, pode copiar no caderninho e responder, tá bom? Não tem problema. Se você não encontrou aí, você pode copiar depois e responder. Essa atividade foi da aula da professora Gabriela, da aula 4, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Nessa etapa, vocês irão fazer o quê? Experimentos. É onde o pesquisador, ele vai fazer experimentos, né, pesquisas bibliográficas, né, sempre pautadas em conhecimentos relacionados com doutores da área, pessoas que estudaram, que têm embasamento. Você não pode colocar uma citação se não tiver referência bibliográfica. Você tem que citar de onde você retirou, porque senão é considerado plágio, tá bom? Então, o objetivo, né, da experimentação aqui, vocês vão colocar, é encontrar a resposta para cada um dos questionamentos que foram elaborados. Então, o cientista, ele desenvolve, né, de acordo com os conhecimentos, e aí ele possui a prática necessária para esclarecer cada uma das perguntinhas. Então, vocês vão responder aí, né, todo o levantamento de hipótese, todas as perguntas. Meus amores, essa daqui é pessoal. A tia Lugínia colocou aqui a minha resposta, mas eu quero escutar a resposta de cada um de vocês. Vocês já fizeram algum experimento em casa ou na casa de algum amiguinho? Vocês já fizeram algum experimento ou até na escola, quando era presencial? Sim ou não? Não. Não? Davi, então ninguém fez, né? Então experimenta, a tia Lugênia já fez, e eu fiz, né, sobre o tema água, fiz diversos, mas eu coloquei sobre o tema água. E também fiz sobre reciclagem. Nossa, muito top falar sobre reciclagem. Eu adoro, ainda mais reciclagem de papel, que é algo muito interessante. Então vamos lá. Número 5. Pessoal, vocês têm o hábito de observar quando vocês estão em qualquer lugar, agora não está podendo sair de casa devido à problemática relacionada com a pandemia, mas quando vocês saem na rua, vão no supermercado, estão em casa mesmo, vocês observam alguma coisa? Vocês têm o costume de observar? Sim ou não? Sim, né? Sim ou não? Sim. Vocês observam? Eu mesmo, eu tenho essa característica. Na verdade, quando eu chego em qualquer lugar, eu posso estar conversando com alguém. Eu gosto muito de observar. Eu estou conversando com vocês, mas eu estou ligada ao redor da minha casa. Eu estou olhando aqui para o lado. Então, eu fico atenta, eu observo tudo. Então, é muito importante a fase da observação. Então, observar tudo. Agora, eu quero que vocês expliquem, né? E vocês vão colocar aí de acordo com o que vocês entenderam. Né? Explique sobre a importância de observar, né? Ou seja, a importância da observação para poder iniciar um projeto científico. Então, vamos lá, o pesquisador, ele vai fazer o quê? Observar. A palavra já tem um significado, olhar, verificar, observar, visualizar, né? A matéria, né? O fenômeno ali. Vai fazer um experimento, é lógico que tem a fase da observação. Ele vai observar tudo com antecedência. Número 6. Agora eu quero saber aí de vocês. Vocês têm o hábito de fazer perguntas e buscar respondê-las sobre assuntos diários do cotidiano? Vocês têm? Sim ou não? Sim ou não? Não? Sim. Então, vou responder por mim. Não. Eu sim, eu tenho esse hábito. Geralmente eu vou resolver alguma coisa, eu vou no banco, aí, por exemplo, o banco não está funcionando. Aí eu vou fazer perguntas dentro do meu cérebro. Ah, mas por que o banco não está funcionando hoje? Será por que o banco não abriu hoje? Aí eu vou fazendo várias perguntas. Igual na primeira aula que nós tivemos, a professora Lugênia deu o exemplo do controle remoto.
Vocês estão em casa e vão assistir televisão. Aí vocês pegam o controle e aperta lá, ó. E aperta lá, tic. Aí, de repente, a televisão não liga. O que vocês vão pensar? Por que a televisão não ligou? Será que não tem pilha? Será que a pilha acabou? Ah, troquei a pilha, mas não deu certo, a televisão não ligou. Aí, o que eu vou pensar? Ah, eu acho que deve ser energia. Vou lá, ligo, aperto na tomada, vou lá no painel elétrico, vejo se aconteceu alguma coisa, se houve uma queda de energia. Então, o que eu estou fazendo? Perguntas. E através das perguntas, eu tento responder cada uma das perguntas. Então, eu tenho certeza que vocês fazem aí. Vocês estão envergonhados, mas eu tenho certeza que vocês fazem perguntas, certo? É Davi, certinho, Bianca, Pedro. Então, tá bom. Então, a tia Lugênia colocou aqui de forma bem sucinta. Sim, o cientista ou pesquisador elabora perguntas sobre o fenômeno ou material analisado e é a etapa em que o pesquisador responde as perguntas feitas na etapa anterior. Essas respostas podem ser pautadas em seu conhecimento prévio sobre materiais ou fenômenos semelhantes. Então, vamos para o número 7. Explique sobre a necessidade de fazer a conclusão no trabalho científico. Depois que vocês vão fazer todo o trabalho científico, qual que é a importância da conclusão? Pessoal, essa etapa é extremamente importante. Por quê, professora Alugênia? Por que que é importante? Por que que essa fase, né, é importante? Deixa a Alugênia voltar aqui. Pessoal, eu vou pedir por gentileza para vocês não mexerem na tela da tia Lugênia, tá bom? Porque vocês estão... Deixa a tia Lugênia voltar aqui. Deixa a tia Lugênia desabilitar aqui. Pronto, desabilitei. Ninguém vai poder mexer na minha tela mais, nem anotar nada. Pessoal, então vamos continuar. Em relação à conclusão, é o fechamento do seu trabalho. Você vai concluir algo. Geralmente não se usa essa palavra eu concluí, nunca pode ser escrito em primeira pessoa, certo? Então, geralmente assim, vocês vão colocar considerações finais ou conclusão, e você vai colocar, subentende-se que através do trabalho científico, através da pesquisa tal, ocorreu tal, Mr. que é necessário fazer isso, né, através da conclusão que você vai fechar o seu trabalho, que você vai concluir ele com excelência. Meus amores, agora eu quero ver com vocês aí, quais que são os passos necessários para a construção do trabalho científico? Quais são os passos? Primeiro, o que é o pesquisador, no caso vocês, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, observação, isso mesmo, vocês vão observar a cena, observar ali em relação ao tema que nós vamos escolher nessa aula. Depois da observação, é a fase da elaboração do problema, ou seja, é a fase das perguntas, é a fase que você vai criar as perguntas, né, para fazer ali os questionamentos. E depois, as hipóteses, tentar responder cada uma das perguntas que você criou, que você elaborou. E depois das hipóteses, tia Lugênia, vocês vão fazer o quê? O experimento, é o momento de fazer a experimentação, né? Fazer ali o experimento, ver se realmente funcionou, observar se realmente o experimento deu certo, se realmente a pergunta e a resposta que eu obtive, né, foi o suficiente. Agora, professora Lugênia, e se acontecer algo? E se na fase do meu experimento não deu certo? Aí o que você tem que fazer? Refutar, ou seja, destruir aquela primeira pergunta que não deu certo e criar outra, fazer outra novamente. Então, quando a sua pergunta, né, não dá certo? Então, você vai fazer o quê? Você vai refazer a pergunta, você vai criar novamente outra pergunta e tentar respondê-la, certo?
certinho? Agora, depois da experimentação, é a análise dos resultados. É onde você vai fazer a análise. Nossa, aconteceu isso, esse resultado por isso, porque eu fiz isso, aconteceu isso. Então, você vai analisar o resultado que você obteve, né, através aí do seu experimento. E a conclusão, que foi o que a tia Lugênia falou, é o fechamento do seu trabalho. E agora chegou a fase, né, onde nós vamos responder essa última pergunta, onde a tia Lugênia quer a participação ativa de todos vocês, meus amores. Vamos falar de um tema muito importante, que é o tema da sustentabilidade. E eu queria ver com vocês quais as sugestões de temas que vocês trouxeram para a aula de hoje, para essa pergunta. Vou começar, deixa eu ver qual aluno que a tia Lugênia vai começar perguntando. Davi, qual a sugestão de algum tema que envolve sustentabilidade que você tem em mente para poder dar como sugestão? Eu vou nem falar para poupar hálito. Oi? Não entendi. Poupar as árvores? Sim. Isso? Então, tá bom. A ideia do Davi é sobre floresta e a ideia dele. Nossa, a tia Lugênia colocou alguns aqui muito interessantes, ó, sobre a água. Nós temos sobre o papel, que é muito legal de falar. Luz, né? Sobre os copos plástico, né? Quem mais quer dar sugestão? Pedro, Eliezer, Maria Eduarda, Bianca. Alguém tem alguma sugestão? Eloane, Maria Eduarda, Pedro Antônio, Pedro. Quem mais quer participar? Tia Lugênia pode continuar? Então, a tia Lugênia vai fazer o seguinte. Antes de fazermos a escolha, a professora Lugênia trouxe slides falando de alguns que eu acho interessante. E através desses slides, através da explicação da professora Lugênia, a tia Lugênia quer que vocês façam a escolha. Se não der tempo de vocês verem todos nessa aula, na outra aula vocês vão continuar vendo sobre alguns exemplos que a tia Lugênia trouxe e vocês vão pensar aí na casa de vocês temas interessantes. Se der tempo, na aula de hoje nós já vamos decidir. Então, vamos lá. Primeira coisa que a tia Lugênia tem que falar para vocês é sobre a sustentabilidade. A sustentabilidade é muito importante. Vocês sabem que os homens pré-históricos, nômades na pré-história, como vocês já viram na aula de arte, eles mudavam de lugar para lugar onde tinha comida, onde eles conseguiam se alimentar. Então, se tivesse água, se tivesse comida ali, eles ficavam ali. Quando acabava, eles ficavam se locomovendo, mudando de um lugar para o outro. E o que tem a ver com a sustentabilidade, tia Lugênia? Tem tudo a ver. Por quê? Os nômades, eles ficavam em um lugar, eles exploravam aquele lugar, eles comiam as frutas daquele lugar, se alimentavam da caça daquele lugar, da pesca. Então, o que acontecia? Aquele lugar ele já tinha sido explorado, então ele se mudava. Quando ele se mudava para outro local, aquele local que ele tinha aproveitado de todos os recursos, aquele lugar ele se recuperava. Ou seja, passava um determinado tempo, tinha mais frutos, aumentava os peixes novamente. Então, é como se a floresta ela se revigorasse, ela voltasse ao normal. Então, mudando de um local para o outro, os nômades conseguiam ver a recuperação da natureza. Então, a natureza, o local que eles ficavam, eles conseguiam alimentar, tirar tudo de recurso daquele lugar, porém, quando eles se mudavam daquele lugar, eles percebiam que aquele local que eles tinham abandonado, ele se recuperava. Ou seja, eles poderiam voltar novamente para aquele local daqui um determinado tempo e eles iriam aproveitar novamente dos frutos, das árvores, da natureza, da água, né? da caça, da pesca. Só que o que aconteceu? Depois que os homens pré-históricos, né, viveram essa fase,
foi aumentando, foi desenvolvendo, né, na história. Houve o momento que eles decidiram se fixar em locais, né? Eles pensaram, nossa, eu estou cansado de ficar mudando de um local para o outro. Então, eles pensaram assim, eu acho que eu vou procurar um local fixo para poder morar. Então, foi no momento que surgiu a agricultura, né, onde eles aprisionavam os animais em pequenos cercados, onde eles colocavam os animais ali para ir se aumentando, né, a quantidade de animais para eles se alimentarem. Então, o que aconteceu? Aconteceu um desenvolvimento, um avanço também muito grande na tecnologia, construção de casas. E naquela época, como eles não tinham conhecimento de organização territorial, vocês podem ver. Vocês já viram no jornal falando sobre Rio de Janeiro? Sim ou não? Sim. Vocês já viram as favelas? Como não tem organização territorial? Não tem. E eu não entendi porque tá muito bugado. Oi? Pode falar, Davi. Não entendi o que a senhora falou por conta que eu não entendi sua voz. Ficou A minha muito voz? travando. Está travando? Todos estão me entendendo ou não? Eu estou entendendo perfeitamente. Davi, qualquer coisa, estou depois eu te entendendo. mando um vídeo gravado também para você, tá bom? Tia Lugília vai falar mais perto. bom. Cheguei mais perto do microfone para ver se você entende. No Rio de Janeiro, algumas cidades não possuem organização territorial, ou seja, igual as favelas, né? Tudo desorganizado, é uma casa em cima da outra, é em cima dos barrancos, não tem estradas, então falta organização territorial. Então, tudo isso está relacionado com a sustentabilidade, porque o ser humano, a partir do momento que ele ficou, né, se manteve fixo em um local, aumentou a necessidade deles. Vocês já perceberam tanto que hoje nós somos consumistas, principalmente as meninas, né, Eloane, Maria Eduarda? A gente gosta de comprar um sapato e, nossa, no outro dia a gente fala assim, aí vocês falam assim, ai, mãe, eu vi tão bonito na televisão, nossa, vi na internet, eu quero outro sapato. Vocês não são assim, eu sou assim. Eu tenho. Sou. Você também é assim, Eloane? Eu sou. E de repente, né, Eloane? E aí você, nossa, a blogueira está usando uma roupa interessante, bonita. E de repente, você fala assim, nossa, mãe, eu vi uma roupa tão legal no Instagram de uma blogueira. Mãe, me dá essa roupa. Não é isso? Então, a gente vive em um momento, né, Davi, né, Eliezer? Nós vivemos em um momento onde somos consumistas. E nós precisamos viver conforme, né, a sustentabilidade, de forma sustentável. Então, o que é sustentabilidade? É nós consumirmos aquilo que realmente é necessário. É nós pensarmos nas futuras gerações. Então, vocês têm que entender o seguinte, que tudo isso que a gente vive hoje é decorrente de tudo que os nossos antepassados viveram. Então, nossa, tia Lugênia, então está tão quente, tem dia que é tão quente. Nossa, tem ano que a gente pensa assim, nossa, não vai chover mais, não é assim, Davi? Não é, Maria Eduarda? Pedro Antônio? Sim. Tem ano que a gente pensa assim, calor, meu Deus do céu, manda uma chuva, Senhor. Mas isso é em relação às vivências dos nossos antepassados, né, que não viveram, não cuidaram da natureza. Então, qual que é o nosso objetivo da aula de hoje? Entender o que é sustentabilidade. É vocês entenderem que eu, professora Lugênia, vocês têm que entender que futuras gerações virão, futuras gerações estarão habitando o planeta Terra e que nós, né, como indivíduos conscientes, nós vamos preservar tudo que está na natureza. Nós vamos aproveitar os recursos? Sim, nós vamos. Só que nós vamos aproveitar de forma sustentável, né? Como assim, professora? Sempre consumindo coisas que realmente nós vamos usar. Às vezes, eu não tenho um calçado que eu não uso, está em ótima, né, perfeita assim, condição. O que eu vou fazer? Vou doar para alguém que precisa.
Ah, eu tenho uma roupa, nossa, eu quero comprar mais uma. Só que eu tenho uma que dá para usar, nossa, tem perfeitas condições. Eu posso doar para alguém que não tem roupa. Então, isso é viver de forma sustentável. Então, nós vamos falar muito sobre isso. Então, a tia Lugênia colocou alguns projetos aqui, nós vamos falar sobre alguns temas para a gente pensar no tema do nosso projeto. Eu citei aqui a redução dos custos com energia. Então, a importância da sustentabilidade também tem a ver com a energia, né? Economia de energia, né? Eficiência energética, né? Certo? Pessoal, a tia Lugênia colocou também outro tema, né? Sobre o desperdício, né? De alimentos, né? Porque tem muita gente que desperdiça muito, esquece que tem outras pessoas que não têm alimento sobre a sua mesa, não têm o que comer. Então, nós devemos somente comprar aquilo que a gente vai consumir, comprar aquilo que realmente nós vamos comer, nunca, né, jogar fora. Eu coloquei essa imagem do desperdício, né, que o ser humano faz. Tia Lugênia também colocou em relação à empresa, né, as empresas. Tem empresas que possuem cozinhas, né, cozinhas, e o alimento, eles fazem um aproveitamento máximo desses alimentos, né? Eles pegam até os talos, cascas, folhas. Eu não sei se vocês são assim. Vou dar um exemplo da tia Lugênia. A minha mãe, quando ela comprar couve, tem aqueles cabinhos. Sabe aqueles cabinhos? Nossa, gente, e eu acho uma delícia. A minha mãe faz a saladinha da couve, pega aqueles talinhos e corta bem fininho e coloca no meio do feijão ou no meio do arroz. Vocês já comeram dessa forma? Sim ou não? Sim. É gostoso, não é, Davi? Não é, Lani? É uma delícia, né? Já também, Eliezer? É gostoso, né? Então, é bom fazer o reaproveitamento de tudo que a gente tem, não é? Para comer. Então, esse é o primeiro tema. Agora, nós temos o outro tema, que é sobre o plástico, né? E sobre a água também, né? No caso, é sobre o tema água. Coloquei aqui sobre os copos, né, que o índice de reciclagem não excede os 20%. Pessoal, falando dos copos, vocês, quando vão em algum lugar, quando tem copo descartável, vocês pegam o copo descartável, né? E vocês continuam até o final com o mesmo copo, ou vocês vão e jogam fora, pega outro, joga fora, pega outro? Como que vocês fazem? Vocês continuam Eu continuo com ele até o final. Então, nós temos que pensar consciente, hein? Então, o que vocês vão fazer daqui para frente? Vai no hospital, tem um copo descartável lá. Nossa, eu usei o copo. Então, deixa ele no cantinho para você usar ele novamente, reutilizar, até o final da sua consulta. Porque assim você vai preservar o meio ambiente e vai viver de forma sustentável. Pessoal, outra coisa, quando vocês vão para a escola, né, quando é período presencial, vocês usam as garrafinhas, copos, né, que são laváveis. Isso também é uma atitude sustentável, né? Porque você vai usar a garrafinha, vai usar o copo, mas sua mãe ou você mesmo vai lavar, né, Davi? Certo? Então, esse é um meio também. Pessoal, agora projetos de reuso. Nós vamos falar sobre esse tema aí. Olha o que está acontecendo. Crises hídricas, né? Outro tema bom de falar, né? Que é sobre a água, sobre a crise hídrica. Teve um período aí que nós tínhamos que fazer a racionização, nós tínhamos que ter um cuidado com a água, né? Teve um tempo aí que não tinha chuva, a água estava sendo escassa, principalmente a água potável. Tia Lugênia colocou aqui alguns exemplos, Tia Lugênia não vai ler tudo, porque senão não vai dar tempo, mas nós temos alguns exemplos dos sistemas de reutilização da água. Nós temos a captação da água da chuva, né? Pelo menos eu vejo, eu faço muito reaproveitamento da água da máquina. Vocês fazem? A mãe de vocês fazem? Quer dizer, reaproveita a água da máquina para lavar a área, para lavar a calçada. Sim. Que legal, Davi! Davi, isso é sustentabilidade, sabia? Nem faz.
Sua mãe também faz? Que legal! Você percebeu, Eliezer, que não, a gente não pode pegar água de beber, água potável para lavar a calçada, não. A gente não pode fazer isso, não, porque a água é um bem precioso, né? Nós temos, eu acho que, se eu não me engano, 3% somente de água doce potável no mundo todo. Então, o restante da água é água salgada, que é imprópria para o consumo. Então, nós devemos cuidar da nossa água, certo? Agora, Sim. nós vamos falar sobre, aqui, a tia Lugínia colocou estratégias de reuso de água. Olha que interessante, coloquei aqui a estação de tratamento, como que é o descarte. Pessoal, outra coisa que a tia Lugínia faz também, eu não sei se vocês fazem, a tia Lugínia tem um aquário aqui em casa, com alguns peixinhos. E quando a tia Lugínia vai fazer a troca dessa água do aquário, tem aquela aguinha suja. Então, o que eu faço? Eu vou lá nas minhas plantinhas, pego a água do aquário e coloco lá. Isso também é viver de forma sustentável. Pode falar. Eu tenho uma aguinha aqui em casa, né? Aí eu sempre utilizo a água da chuva. Vou mostrar ele pra você aí, olha na câmera aí. Sim, pode mostrar. Nossa, que legal! Nossa! Gente, vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. É para ficar maior. Queria colocar maior. Coloquei, pessoal. Tá destacado para todo mundo aí ou não? Fica 2. Pode sim. Tira 3, fica 2. Gente, olha que interessante. Ele reaproveita, né, a água aí da chuva. Vocês viram aí que interessante? Certo? Vocês viram? Agora, Sim. você acha importante, Davi? Oi, tia. Oi? Davi? Então, vamos voltar aqui falando, né, Davi? Davi, muito interessante o que você faz, tá bom? A tia Lugínia ficou muito feliz de ver. Pessoal, agora nós vamos para a parte de reciclagem. Eu acho que é a parte mais interessante que eu acho quando a gente fala de reciclagem de papel. Porque papel a gente usa o tempo todo, né? Mas a tia Lugínia colocou vários tipos de reciclagem. Nós temos aí reciclagem de papel, que foi a primeira que a tia Lugínia colocou, aço, alumínio, baterias, borracha, computadores, embalagem longa de vida, né? De entulho e de madeira. Meus amores, agora a gente vai falar, né, sobre esse aumento, o crescimento populacional, tá? Meus amores, a nossa aulinha está quase encerrando. Agora eu vou só interromper um pouquinho, quero que vocês todos abram as câmeras e para a tia Lugínia fazer o print de vocês, né, da presença de vocês, tá bom? Tia Lugínia quer todo mundo aí acordado aí, vamos despertar, né? Vamos abrir a câmera. Agora a tia Lugínia vai contar. 1, 2, 3, sorriso. Sorriso? Pronto, a tia Lugínia tirou o print. Então, a tia Lugínia vai dar continuidade aqui, tá? Vamos continuar falando, certo? Sobre o que a gente, sobre aonde a gente parou. A tia Lugínia ir lá para baixo. A tia Lugínia vai dar continuidade. Se não der tempo de vocês verem todos, na próxima aula, a tia Gabriela ou eu mesmo estarei dando continuidade nessa aula, tá bom? O meu Oi. tinha saído, mas voltei. Eu percebi, foi a sua internet, né? Foi que ali é ruim a internet daquele canto ali. Nossa, a internet tá assim. Hoje mesmo eu até me atrasei com outra aula devido à falta de internet. Mas, graças a Deus, né? Deus está abençoando que nós vamos ficar com internet boa. Pessoal, agora sobre o crescimento populacional, né? Vocês podem observar que houve um aumento muito grande de lixo. O ser humano, aumentou muito a quantidade, né? Esse crescimento populacional, mundialmente falando, né? A professora fala mundialmente porque é no mundo inteiro. Houve um crescimento populacional, né? Um crescimento aí absurdo. E com o crescimento populacional aconteceu o quê? Olha a imagem que a tia Lugínia colocou aqui, até mencionando lá, né, sobre as compras, né, Eloy, né, Maria Eduarda, as meninas aí
Eu mesmo, eu estou diminuindo um pouco, mas eu era muito consumista. Só que eu vivo de forma sustentável. Tá vendo essa moça aí? Olha o tanto de coisa que essa moça comprou. Gente, será que ela precisa disso tudo? Né? Pessoal, agora a tia Lugênia vai falar sobre a importância, né, da reciclagem. Davi, pode falar? Fica à vontade. Tá. Você quer falar alguma Não, coisa? eu tava falando que ela não precisa que Ah, parabéns, Davi. Nem tudo que a gente vê nas lojas a gente tem que comprar. A gente vai comprar aquilo que realmente vai usar. Vocês já viram aquelas pessoas que compram a roupa, usam uma vez, ah, eu não gostei da roupa, não. E aí descarta a roupa. Tá? A roupa dá para poder doar para quem precisa, para quem, né? Pode falar, Davi. Não, falei errado aqui. Tá bom. Pessoal, o que é reciclar? Reciclar garante também diversos benefícios econômicos e ambientais, né? As companhias, que são aquelas empresas, né, podem até baratear os custos, né, do processo de produção para gerar empregos. Pessoal, vocês já perceberam que de vez em quando passa aí um caminhão falando assim, compra-se tipo ferro, compra-se alumínio, vai anunciando aí sua mãe procura aí. Nossa, eu tenho uma panela que eu não uso. Pode falar, Davi? É o caminhão da latinha que você quer falar, né? Também, o caminhão da latinha passa aí na porta, né, Davi? Aí você corre. Aí eu tenho as latinhas aqui. Quando você pega, Davi, as latinhas para vender, para entregar para o caminhão da latinha, né? O rapaz que fica responsável. Quando você entrega, isso aí é o quê? O que você está fazendo? Cuidando do meio ambiente. Cuidando do meio ambiente, vivendo de forma sustentável. Então, o que o rapaz, né, o caminhão lá da latinha vai fazer com essas latinhas? Reciclar elas. Reciclar. Pode retornar para a fábrica e fazer, né, destruir e refazer a própria latinha, né? Ou então pode ir para reciclagem para fazer outras coisas, né? Então, é muito importante a reciclagem, certo? Pessoal, nós temos a reciclagem de coisas secas, né? Como metal, papelão, papel. Nós temos os rejeitos, que são os rejeitos de limpeza, cotonetes, absorventes, entre outros.